começamos então essa semana falando sobre direito sistêmico, para que a gente possa auxiliar as pessoas, principalmente operadores do direito, a terem uma visão mais ampla sobre os conflitos, sobre as relações humanas, diante também uma postura diante da própria função do seu trabalho, né? O direito sistêmico tem muito a contribuir sobre as mais diversas abordagens, né? E ontem nós começamos então a nossa semana falando sobre comunicação não violenta, sobre mediação, que são coisas muito importantes para que o direito sistêmico consiga se desenvolver, né? E hoje entramos mais especialmente sobre o tema, né? Falando do que como o direito sistêmico pode ser aplicado nas ações de família e nas sucessões. E para explicar então o que é o direito sistêmico nada mais é do que a aplicação dos princípios da constelação sistêmica no direito. E ele surgiu através de um sentir de um juiz da Bahia chamado Sam Storch, que através da experiência dele, já conhecendo as constelações, ele percebeu que as pessoas que chegavam no Poder Judiciário com os seus conflitos muitas vezes guardavam sentimentos que não eram vistos, né? Então ele começou a trazer essa abordagem para trabalhar com as pessoas através das audiências e assim por diante. E o trabalho que Sami desenvolveu ficou muito conhecido, justamente por ser muito relevante, por auxiliar as pessoas não só a encontrar uma sentença, né, a resolver aquele conflito, aquele processo, mas a abrir a consciência e conseguir olhar para os conflitos de uma forma diferente. Então, as pessoas se beneficiavam muito com a aplicação desses princípios. E diversas comarcas começaram a buscar conhecimentos, a aplicar. Hoje o direito sistêmico ele está em todo o Brasil, em diversos tribunais, na advocacia, e, inclusive já é aplicado, já existem comissões nas OABs do país que também auxiliam os advogados através dessa nova visão. E as pessoas hoje buscam cada vez mais isso para auxiliar, então, aqueles que buscam o judiciário, que buscam os advogados, né, para resolverem os seus conflitos. E hoje eu trago uma pessoa aqui muito especial para falar sobre a aplicação do direito sistêmico nas ações de família, no direito de família e também nas sucessões. E a Ana Amélia, ela foi minha colega, nos formamos juntas na UX, pelo Instituto CELP, lá em Caxias do Sul. Ela foi minha primeira amiga no curso e a gente se grudou durante todo esse período e eu aprendi muito com a Ana Amélia. A Ana Amélia e mais outras amigas nos reuníamos nos intervalos para falar das nossas inquietações, então nós acabamos aprendendo muito juntas e é por isso que eu fico muito feliz em poder trazer ela aqui, para que vocês conheçam a Ana Amélia, para que vocês conheçam o trabalho da Ana Amélia e eu tenho certeza que ela vai contribuir muito para todos nós. Então vamos convidar. Agora sim. Bom Oi, dia, bom minha dia! querida! Ai, Ei, estou muito feliz em te receber aqui e saiba que você é muito especial na minha vida, é por isso que eu não podia fazer esse projeto sem a tua presença. obrigada. E fico muito, muito, muito feliz. E eu quero que você se apresente para o pessoal, que você fale do teu trabalho, do que você está fazendo, da tua forma de pensar e depois a gente entra no tema. Sim, eu acho que eu colocando os fones fica melhor, né, para Eu acho que sim, o Ana, para áudio. não dar, às vezes, interferência no som, né? Sim, Fica um vou pouquinho colocar aqui melhor. então. Isso. Bom dia a todos, bem-vindos. Quero agradecer a ti, Grace, e sim, nós somos colegas na nosso início aí da jornada na formação básica e também na formação estrutural, que Sim, foi em Porto Alegre um divisor de águas assim para mim, né, para para mim ti também. também.
Então, uma alegria estar com uma pessoa que é uma amiga e que é uma pessoa que eu sei que também é extremamente bem qualificada e tem muita propriedade aí para falar de direito sistêmico. E eu sou Ana Amélia Maciel, sou advogada, servidora pública, consteladora e trabalho aí com aplicação de métodos sistêmicos e tenho bastante pessoas que vêm a mim em razão de questões sucessórias, né? Principalmente questão de herança é algo que, por algum motivo, né, que a gente sabe que nada é por acaso, sou bastante procurada sobre isso, né? Então, é uma alegria hoje estar aqui podendo compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo nessa caminhada. Ana Amélia, eu não posso deixar de falar de uma frase que talvez sirva para muitas pessoas que estão assistindo e que vão assistir, né? É uma frase que me tocou, que vem também no encontro do que você falou. A doutora Bianca, que é uma juíza aqui da minha região, de Giruá, que inclusive está assistindo a live, um dia ela me falou: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, minha amiga, você está pronta. É por isso que as pessoas te procuram para falar sobre sucessões e essa aplicação tão mais humana do direito, né? Sim, sim, Grace. Nossa, que frase bonita, realmente. E assim, Grace, gostaria de começar falando, se a gente já então puder entrar no tema. Sim, claro. Vamos É, aproveitar esse tempo, né? exatamente. A gente vai aprendendo, né, no decorrer da jornada, né? O direito sistêmico, a aplicação do direito sistêmico é um processo também de autoconhecimento. Não é apenas aprender uma técnica, a gente também precisa se trabalhar para poder efetivamente contribuir com o cliente que chega até nós, né? E é muito bonito ver essa aplicação na advocacia. E às vezes a gente vai aprendendo algumas coisas lendo nos livros, praticando nos grupos, fazendo exercícios, e às vezes as maiores lições que a gente aprende também é quando a gente faz uma coisa que não era tão legal. A gente aprende na dor, vamos supor. E nessa ânsia, né, de advogar e de trabalhar com isso, que é algo que eu sempre me senti muito chamada, assim, e sempre as portas se abriram. O que foi uma questão se tem colegas da área jurídica assistindo, eu gostaria de compartilhar, foi assim, na minha família aconteceu um falecimento, né, da minha avó. E quando isso aconteceu, eu pensei, nossa, né, eu tenho conhecimento jurídico, eu tenho conhecimento, eu estava começando lá nas constelações, eu vou ajudar, né? E aí está um grande problema que é da gente que é do direito, né? Que a gente já tem essa natural propensão para se envolver com questões de justiça. Mas em relação à nossa família, é muito importante a gente ficar no nosso lugar, sabe? E eu estava vendo e conversando com outros profissionais que também são sistêmicos, advogados, e que também têm experiência nessa área de sucessões, a importância que é da gente que é advogado ou que é da área do direito não se envolver em inventários da nossa família. Não, não. Ah, mas está tudo tranquilo. Não, sabe? Porque nós, nessa hora, não somos. Nós somos tão herdeiros quanto os outros. Nós somos, às vezes, nem herdeiros. Às vezes a gente tá lá na terceira geração, tá lá embaixo, não tá nem envolvido com a herança. Então é muito importante a gente ficar no nosso lugar, né? Porque senão a gente vai se emaranhar. A gente está nesse sistema com todas as questões de lealdade envolvidas, né? Então é importante no nosso sistema familiar a gente ficar no nosso lugar. E eu fui aprender isso da pior forma possível, né? É sempre assim, né? Sim, fui. E aí, ó, nossa, é um grande aprendizado, né? Quando a gente sai disso, a gente consegue deixar o nosso sistema e aceitar tudo como foi, as partilhas que aconteceram no nosso sistema da forma como foram, aí a gente realmente está pronto, né, para atender bem os nossos clientes
enquanto advogados e fazer um bom serviço, né? E para fazer esse bom atendimento, não só jurídico, mas também sistêmico, é evidente que é importante ter uma formação nessa área de alguma forma, né? Que aí vem também a questão que tu estás oferecendo em relação ao direito sistêmico, né? Que é algo bem Sim. interessante. É, Ana Amélia, em respeito, já trazendo um pouquinho do que você falou, por isso a importância da postura sistêmica, né? Sim, Nós, como advogados, como operadores do direito, nós vamos aprendendo qual é a postura ideal diante daquele conflito, daquele problema trazido para que seja olhado pelo direito, né? Então, quando você fala nessa relação dos familiares, é porque sim, nós estamos envolvidos com esse sistema, existem algumas leis que precisam ser representadas, e muitas vezes, quando nós usamos, né, tomamos esse papel, essa função de advogar para a nossa família, muitas vezes nós não conseguimos dividir o que é a advocacia, o que é o ser familiar, né? E acabamos nos envolvendo sentimentalmente e carregando, às vezes, o peso disso para a nossa vida. Então, é por isso que nós, aos poucos, precisamos aprender como se portar diante desses problemas, e isso a gente só conhece através, né, do que se tem, né? Que o direito sistêmico está aí para nos auxiliar, mas também no sentir, porque às vezes a gente fala e as pessoas acham que não é. Mas é justamente quando nós vivemos, nós sentimos na nossa vida o que acontece, as consequências disso. Aí a gente pensa, bom, acho que eu posso começar a fazer diferente. Mas então, só para exatamente. complementar isso, né, para as pessoas entenderem. Não que Excelente. nós, né, porque as pessoas dizem assim, bom, se você já é advogada, então eu posso pedir para você fazer, ou, né, às vezes até, como às vezes como advogados, a gente pensa, não, eu vou dar uma mão para aquela pessoa, ela tá precisando, de repente eu posso conseguir fazer. Ah, eu tô sem o meu fone ligado, gente. Deixa eu pôr aqui, ó. Ah, agora. Sim. E às vezes as pessoas veem, tá, então como você é advogada, você pode fazer um valor diferenciado, né? E aí, às vezes, sim, a gente se envolve, a gente se emaranha, a gente faz, claro, né, para ajudar, mas é aí o que nós estamos levando para nossa vida? Então, tudo isso Exatamente. a gente começa a pensar através desse novo olhar, dessa nova abordagem, né, que nós precisávamos para o Sim, direito. sim. E tu traz, Grace, já tu comentou duas vezes agora aqui a questão do sentir, né? Da Uhum. importância do sentir. A própria constelação estrutural, ela traz o triângulo das polaridades de crenças, né? Então, a constelação familiar, a aplicação do direito sistêmico na prática, ela passa por esses três polos, né? Que é o conhecimento, o sentir e o agir, né? Uma constelação, ela vai andar, transitar nesses três polos para ela ter um bom resultado, um sucesso, né? Assim como o atendimento sistêmico voltado para questões das sucessões, né? Que é o que a gente vem hoje aqui comentar. E o que eu tenho percebido bastante, como a gente percebe, né, nas ações tanto de família quanto de sucessões, o quanto que o patrimônio, ele muitas das vezes é um substitutivo para as questões sentimentais, para as emoções das pessoas, né? Então, muitas das vezes, por exemplo, até numa ação de família, quando a criança não teve o afeto, o carinho do pai, e ela busca isso na forma do dinheiro. Ou às vezes o pai não esteve presente, mas ele substitui isso com uma boa pensão, mas o que a criança queria era a presença. Da mesma forma, no inventário. As ações de inventário, as questões de herança, é um dos processos que traz toda a carga de tudo aquilo que não ficou solucionado, de tudo aquilo que ficou pendente naquele sistema familiar, ele vai ser no momento do inventário, ele vai vir à tona, né? E para ser olhado, para ser resolvido. Então, o que geralmente acontece? Questões de exclusão, né? Exclusão de uma pessoa daquele sistema familiar
ele gera um conflito. Então, muitas das vezes tem aquele herdeiro que está brigando, 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 brigando. Às vezes ele está representando uma pessoa que foi excluída desse sistema familiar, né? É muito comum isso acontecer. Então, quando a gente vai investigar, vai fazer esse trabalho, vai atender todos eles, os herdeiros e tudo mais, a gente começa a fazer esses movimentos, né? Claro, é um processo que às vezes demora ali algumas sessões, né, de atendimento sistêmico para que a gente consiga realmente chegar num acordo, num entendimento. Mas essas sessões que durem ali 2, 3 meses é muito mais rápido às vezes do que processos de inventário. Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve o recorde, né, Grace, um Uhum. processo na comarca de Rio Grande que durou 104 anos o processo de inventário. E aí foi feito até um mutirão, o juiz ficou 6 meses, o magistrado foi designado, ficou 6 meses trabalhando nesse processo para que ele fosse baixado. Então, processos de inventário são aqueles mais demorados, né? Por isso também a disposição dos herdeiros em resolver isso tem que envolver algo no sentido de um autoconhecimento, de um olhar mais aprofundado, se realmente se quer chegar nessa solução, né? E Então, outra coisa interessante, Ana, para complementar, nós precisamos olhar para a herança, para o direito sucessório, realmente como um presente que vem dos nossos pais, né? E aí sim. eu vejo assim, ó, assim como vejo, às vezes, disputa por essa herança, né? Conflitos em razão da herança, eu também vejo pessoas que dizem assim, mas eu não quero nada, mas eu abro mão da minha parte, eu não quero me incomodar com isso. Então também gera um sentimento de que a pessoa talvez ela não esteja recebendo com amor o presente deixado pelos pais. Então talvez ela precisa passar por um primeiro momento de tudo bem, eu aceito, né? Por mais que eu sinta que eu não preciso disso nesse momento, eu recebo o que vem dos meus pais, eu recebo com amor esse presente deixado por eles. E aí sim, porque eu sinto que eu não preciso, eu posso então abrir mão ou entregar para algum dos meus irmãos ou fazer algo, né, talvez doando essa herança para um terceiro, que talvez não tenha nada a ver com a família, mas eu vejo muito também nesse sentido. As pessoas às vezes não agradecem, não recebem esse presente, né? Exatamente. O Bert Hellinger, ele diz, não existe despedida sem agradecimento, né? E a gente sabe que os processos de herança de inventário, eles envolvem um luto, uma dor, a dor da perda. Então, enquanto eu estou discutindo sobre os bens, é uma forma de permanecer aquela pessoa presente ali de alguma forma, né? E quando eu renuncio à herança, isso tem que ser olhado, é por isso que outra frase do Bert Hellinger que ele diz assim: não existe regras nas constelações. E isso também não é uma regra. Então, assim, cada caso é um caso, né? A questão da Uhum. renúncia da herança. Isso é um assunto muito polêmico pela visão das constelações. Inclusive, o Yuli, né, professor Yuli, e eu discutimos bastante sobre isso. E foi muito interessante porque realmente tu trouxe assim algo que é o auge, né? A, às vezes a pessoa, ela pode renunciar porque ela, como tu disse, ela se sente que, por exemplo, um dos filhos se dedicou muito para aquele bem. Tinha a empresa da família, tinha a fazenda da família, e aquele filho ficou lá, abriu mão de tudo e ficou cuidando daquele negócio, ficou cuidando daquela terra. Outros irmãos que seguiram a vida deles têm aquele desejo, não, eu vou renunciar porque ele realmente fez mais, ele cuidou do pai, ele tocou o negócio. Isso é uma situação, ok, né? Agora, se por exemplo, eu vou renunciar porque eu não quero me incomodar. Não, eu não vou nem discutir, eu vou deixar, eu vou abrir mão porque eu não quero nem saber. É a mesma situação que a gente observa às vezes nas brigas de casais, por exemplo, quando um cônjuge traiu o outro. Aquele que foi traído diz assim: eu vou te perdoar e vamos deixar assim e vamos passar por cima. Quando isso acontece, esse que decide perdoar fica muito maior. Aquele que foi perdoado não consegue de forma alguma reequilibrar essa relação. A mesma coisa com esse herdeiro. Eu vou renunciar. Tem aqui os outros herdeiros e esse aqui diz: eu vou renunciar, que eu sou melhor. No fundo,
de forma oculta, pode ser, nem em todos os casos, né? Mas pode ser que esteja passando aquela ideia assim, eu sou melhor que vocês, eu não preciso disso, eu sou melhor que o nosso pai, que a nossa mãe, que esse ancestral aí que está deixando isso para nós. E aí, o que que eu vou estar fazendo? Passando adiante esse conflito familiar. Se eu agora renuncio e os herdeiros fazem a partilha e tudo bem, tudo bem. Só que talvez na próxima geração dê problema. Ou ainda, talvez eu renuncio, mas de fato eu estou me sentindo melhor que os meus irmãos, lá no fundo. E aí esses irmãos ficam com o bem, dividem, só que daí não conseguem vender, né? Aquelas heranças que a gente vê vários casos assim, né? Onde tá feita a partilha, tá feito tudo, o inventário acabou e o bem tá lá. E não tem jeito. E às vezes até dá despesa, às vezes até tá começando a dar gasto, né? Começa a acontecer isso também. E o que Então, acontece, Ana? Qual a tua visão sobre isso? Quando um bem ele não é vendido? sim, quando o bem não é vendido, falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa. E o que que falta? Aí a gente vai investigar e a gente vê que sim, tem muitas questões, né? Pode ser esse caso aí da exclusão, por exemplo. O pai faleceu, vamos supor. E ele tinha a esposa e 3 filhos. Porém, num interregno de algum momento, ou antes do casamento, ou durante o casamento, ele teve um relacionamento com uma outra mulher e teve um filho, e esse filho nunca se soube da existência dele, ou da existência, mas se deixa esse assunto para lá e ninguém fala nada. Aí, quando chega lá, faz o inventário, tal, e o bem não vende, falta incluir alguém. Ou esse pai, por exemplo, ou essa mãe era muito rigorosa, muito braba. E os filhos têm uma sensação de que eles não receberam o amor que eles gostariam de ter recebido, aquela sensação, eu não recebi o suficiente. Então eu também não consigo receber esse bem que está aqui para mim. Não consigo de verdade. Tenho várias questões em relação a mágoas, em relação até a traumas, e aí eu não consigo receber. Ele está no papel, mas de fato eu não recebi isso. E aí eu não consigo vender, porque eu não consegui tomar. Na verdade, receber eu recebi, mas o tomar é diferente, né? O tomar é quando eu me aproprio daquilo. E tem outra questão que também a gente observa, que é a história daquele bem. Como foi adquirida aquela terra? Como foi adquirida aquela casa? Foi talvez uma casa conquistada com muito sacrifício. Aquele pai, assim, nossa, suou muito. E aí, para eu receber isso, eu tenho que dizer, aceitar que foi sofrido e aceitar esse pai, como ele foi. Talvez ele era uma pessoa que trabalhava muito, chegava em casa e era brabo e não dava a atenção que os filhos queriam, e isso traumatiza, né? Cria marcas no psicológico das. Então, para eu aceitar esse bem e receber, é importante eu me trabalhar em relação a esses traumas, e é importante eu aceitar, sim, pai, você se sacrificou, eu vou receber algo de bom com isso. E é claro, também as questões no sentido, talvez, esse bem foi adquirido a custo difícil de outras pessoas, né? Negócios que não foram feitos num equilíbrio. Então é importante também ver a história desse bem, da onde ele vem, o que que passou, porque é como se diz aquelas obrigações próprio terreno, né? Elas acompanham o bem, é quase isso, a história do bem, né? A história daquele imóvel. Então é importante olhar para isso também. Ana, São e eu tenho várias certeza que questões, né? e eu tenho certeza que muitas pessoas estão se identificando, né? E quando a gente fala, é preciso olhar para isso, como faz para olhar para isso? Como que essas pessoas poderiam trabalhar essas relações? Sim, através, entrando em contato contigo, entrando em contato comigo. A gente está aí, isso, né? Para fazer esse olhar além, que é esse recurso, essa ferramenta maravilhosa das constelações. Assim, o que que eu sempre digo, tanto na questão de inventário, questões mais jurídicas, quanto questões que as pessoas vêm nos buscar
para constelar. 50% do sucesso da constelação é a tua intenção de resolver o problema, sabe? Às vezes eu quero resolver aquele problema entrando com um processo religioso. Às vezes eu quero resolver, mas o importante é que eu tenho a intenção de encontrar uma solução, né? Então, esse já é o primeiro passo, sabe? Porque vai demandar energia, vai demandar olhar para coisas difíceis, talvez até aqueles segredos de família, aquelas situações que, eu ouvi uma vez uma história sobre o fato que aconteceu, mas isso ficou lá atrás. Talvez vai ter que entrar nesse detalhe, né? E a gente vai fazendo através do atendimento sistêmico, que é essa postura do advogado que a gente tem ao atender o cliente, né? Não é um não sempre fala, é como fica na linha da hermenêutica, né? Uma postura do advogado em olhar para aquele assunto mais além do que o cliente traz com as palavras dele. Ele traz uma visão, mas a gente consegue olhar um pouquinho mais profundo e até através de ferramentas como os bonecos, como as âncoras, a gente coloca para fora a imagem interna que está no inconsciente do cliente e aí começa todo o trabalho, né? E isso Não sei também se... para todas as ações de família, né, Ana? Porque muitas Sim, vezes é possível identificar que desde o ajuizamento de uma ação, né, esconde uma dor, esconde uma necessidade de me cobrar, né? Ou eu estou fazendo isso para prejudicar o outro, ou para mostrar que eu vou ficar bem, mas na verdade é uma dificuldade de despedida. É como se eu total. ainda quisesse manter de alguma forma aquele vínculo, ou se eu quisesse ainda manter aquele bem que me traz a lembrança da minha família. Então, nessas situações, né? Exatamente. É aí que entra muito importante, né? A gente falou aí do pertencimento, quando uma pessoa é excluída, né? A ordem, é importante a gente ficar no nosso lugar. E isso que tu traz tem bastante a ver, assim, me remete à questão do equilíbrio, né? Porque, por exemplo, um casal, quando ele está em briga, em litígio, né? Esse vínculo, ele ainda permanece, como tu trouxe. Ele ainda ficam brigando na justiça, mas eles de alguma forma estão vinculados. Então, como fazer para romper encerrar essa relação conjugal? Como pais, vai continuar, mas a relação conjugal, o que falta ali? Às vezes, o que falta é dizer, olha, eu gostaria como compensação que tu me desse tal coisa. Ou que tu me desse em dinheiro, ou reconhecesse, ou pedisse desculpa, ou apenas reconhecesse o quanto que eu me dediquei nesse casamento, sabe? Às vezes é isso que está por trás, é isso que a pessoa tenta dizer, só que ela não sabe, nem ela não tem consciência que é isso que ela busca através do processo. Esse processo nunca vai satisfazer a vontade dela, ela nunca vai se sentir. Pode ser a melhor sentença, mas nunca ela vai se sentir plenamente satisfeita, porque o que ela busca é algo lá no nível das emoções, né? É um reconhecimento, às vezes, um pai que busca uma regulamentação de convivência, por exemplo, o que ele busca, talvez, é ser reconhecido como pai, é ser reconhecido que a vida daquela criança só foi possível através dele, que ele, apesar de não ser o homem perfeito, ele fez o melhor que pôde e ele quer conviver com esse filho, ele também quer transmitir os valores do sistema familiar dele para essa criança, que para ele são importantes, né? E que de alguma forma fazem parte dessa criança. A mulher que ingressa com a ação de alimentos, né? A gente sempre fala isso. Muitas das vezes ela não busca o dinheiro, ela busca o apoio na ação de alimentos. Então, assim, a grande maioria das vezes ela fica com a guarda das crianças. É ela que levanta cedo, é ela que faz a comida, é ela que prepara o uniforme, a roupa, faz o tema. Talvez o que ela quer é um pouco de apoio, né? Pega ele 2 vezes por semana, leva no futebol, leva no curso. Às vezes isso resolve muito mais, né? Um envolvimento um pouquinho maior enquanto pai do que aumentar o valor dos alimentos. Então é isso que a gente começa a olhar através da visão sistêmica. Tudo isso, né? O que está por trás dessas ações. Por isso a importância do profissional
ter esse conhecimento, ter essa visão, né? Para que ele Sim, possa ir despertando no seu cliente esses sentimentos, essas emoções, essa percepção que vai além daquele conflito, né? E eu exato. vejo muito isso hoje nos processos, né? Inclusive, nós trabalhamos em Giruá com as oficinas, né, da justiça sistêmica, e Uhum, eu vejo que muitas mulheres, então essas mães que ficaram com os filhos, o pai provavelmente já tem um outro relacionamento, ou então está curtindo a vida. E as mães começam então a questionar: não, não, eu prefiro até que nem leve a criança para não dar má influência, ou então começam a criar, às vezes, na cabecinha da criança que teu pai não é bom, e aí começa talvez um processo de alienação parental. E aí, quando eu digo para elas que elas precisam entender que elas estão prejudicando essa criança, né? Porque elas no futuro talvez terão grandes problemas, né? A partir disso, que elas precisam, que esse filho ou essa filha só foi concebido a partir também desse pai, né? Que a sim, responsabilidade sobre essa vida é dos dois, que o relacionamento pode ter acabado, mas essa vida em comum ela sempre vai permanecer, né? Esse vínculo que existe entre esses pais de alguma forma sempre vai permanecer. Aí elas vão ficando assim, apavoradas. Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, quando a gente fala do bem para os filhos, os pais eles começam a abrir um pouco mais, se abrir um pouco mais, né, para essa nova forma de pensar, porque até então eles ficam nessa discussão entre muitas vezes entre eles, né? Ah, o relacionamento não deu certo, ainda tem mágoa, ainda tem coisas a serem resolvidas e acabam não olhando para os próprios filhos. E aí quando a gente diz, bom, isso vai ser bom para o seu filho, é ele quem vai sofrer as consequências, aí as pessoas então tá. Então o que eu preciso fazer, doutora? E aí vão se exatamente. abrindo, né? Exato, com certeza. É o ponto positivo, né? Ali algo deu muito certo, tanto que surgiu uma vida dessa relação. Então, ali é sempre onde a gente consegue encontrar mesmo uma solução, um caminho, né, para a solução. Quando as pessoas percebem o quanto que isso impacta na vida dos filhos. E é muito importante também isso que tu traz, né, Grace, que dá o reflexo tanto nas sucessões quanto no direito de família, a questão dos relacionamentos, né? Então, tem um relacionamento aqui com a pessoa, termina essa relação, eu já engato outra e outra e outra. E essas relações, não tem problema em fazer isso, desde que isso seja feito numa ordem, né? É claro, eu vou estar. Se a gente sabe que, por exemplo, como dizem, né, numa cama nunca são apenas duas pessoas. Tem gente que diz, né, não lembro se foi o Hellinger ou o Freud que disse, numa cama do casal são pelo menos 32 pessoas, né? Quando a gente começa a olhar a ancestralidade ali que a Uhum. gente traz do nosso sistema com os valores, com as crenças, com tudo aquilo, a própria genética. Então, eu me envolvo com essa pessoa, eu me envolvo com todo o sistema familiar dela também. Tudo bem. Mas aí, se esse relacionamento não teve um começo, meio e um fim, eu começo um outro relacionamento, eu levo tudo isso e assim eu vou indo, né? E aí, quando daqui a pouco eu tenho uma outra relação e eu tenho um filho, né, com essa pessoa, e eu continuo lá atrás com aquele relacionamento mal resolvido, esse filho muitas vezes ele vem e representa aquele cônjuge lá atrás que foi excluído, aquele companheiro lá atrás que foi excluído, ou aquele noivo lá atrás que foi excluído. E aí começam as brigas entre pais e filhos. Muitas brigas entre pais e filhos vêm disso, de relacionamentos anteriores, né? E isso depois se reflete tanto nos processos de divórcio, aonde filho começa, os filhos começam a se desentender às vezes até com os pais, e nos processos de herança também, né? Ah, uma filha que brigava muito com o pai, com a mãe, está muitas das vezes representando esse cônjuge, esse parceiro anterior. Por isso que é a importância, né, do casal, dos pais olharem, fazerem esses, serem atendidos de forma sistêmica para começar a se liberar disso e para liberar os filhos, né? Quando eles percebem o bem que eles fazem para os filhos, porque aí o filho não precisa mais representar aquelas situações que eles não quiseram olhar. Não, eles vão fazer esse olhar. E aí, assim, liberam os filhos e o processo consegue encontrar uma boa solução, né?
E essa representação é sempre inconsciente, né, Ana Amélia? Totalmente, total, né? Totalmente. É muito importante a gente falar isso porque a gente traz essas verdades duras, mas não é em momento algum no intuito de julgamento. Pelo contrário, é porque realmente todos nós fazemos isso. Inclusive, nós, consteladores, todos nós temos os nossos hum, pontos cegos, né? A gente tem um pouquinho mais desse conhecimento, mas também temos as nossas questões. E a gente traz isso, e isso é muito importante para isso que tu traz, porque assim, a constelação, ela é uma ferramenta de expansão de consciência, de liberação, de abrir novas possibilidades, novas perspectivas. Não é uma coisa de tu chegar e colocar um rótulo numa pessoa. Ah, então tu tá fazendo isso por causa daquilo. Ah, então tá isso porque... Não, é abrir, é libertar, né? É ver de uma outra forma e é encontrar a solução. Não é algo que vai contribuir com a culpa das pessoas, com o auto sacrifício, com o auto julgamento. Não, é algo que vai trazer novas possibilidades e vai trazer também a responsabilidade por eu mudar uma situação que está em conflito na minha família, no meu sistema. Isso aí. Maravilhoso. Outra coisa, Ana, que eu acho bem importante de dizer é sobre as ordens nos relacionamentos que terminam, né? Então, Uhum. trazendo essa questão do filho que você disse, né? Existe então um filho, digamos que o casal ele separou, tem um ou dois filhos, e aí as pessoas, os pais, eles entram em novos relacionamentos. E aí, como que ficam esses filhos, né? A gente sabe que o Hellinger, ele traz essa questão da ordem, né? Desse cuidado, desse olhar para aqueles que vieram antes. Sim, ele traz, né, essa questão de que a família anterior ela tem precedência, né? Então eles vieram primeiro. E a família mais nova ela tem a prioridade, né? Então essa companheira, vamos supor, esse marido que veio depois, ele tem que saber que antes que ele não é o primeiro. Vamos supor, eu tenho o João, casei com o João, né? Tive filhos com ele e agora estou com o Pedro e vou ter filhos com ele, ok. O Pedro vai ter que saber que o João veio primeiro, que o Pedro é o segundo, que o João é o primeiro e que cada um tem um lugar no sistema, né? E esse lugar não é possível mexer, não é possível alterar, porque a gente não consegue mudar o que passou. A gente só consegue mudar daqui para frente, só consegue fazer algo no nosso presente. Então, esses filhos, eles vieram primeiro também. E eles fazem parte dessa primeira família, desse primeiro casamento, e isso tem que ser reconhecido. É claro que se depois, nesse segundo casamento, eu vou ter um filho, uma criança, essa criança é nova, esse relacionamento ele é novo e ele vai demandar muito mais atenção, né? Mas o primeiro casamento, esse primeiro relacionamento, esses primeiros filhos têm que ser honrados, têm que ter um lugar, até mesmo porque isso tem ligação direta com o sucesso do segundo relacionamento, né? Porque às vezes, por inconscientemente, por culpa, vamos supor que eu abandonei esse primeiro marido, né? Deixei tudo com ele e fui viver a minha vida. Eu posso encontrar o segundo companheiro, mas inconscientemente eu me sinto culpada e não me permito ser feliz no segundo relacionamento porque o anterior ficou sofrendo. Aquela pessoa do relacionamento anterior ficou num sofrimento muito grande, ficou com toda a responsabilidade. Então, esse segundo relacionamento está fadado ao fracasso. Tudo isso no nosso inconsciente, a gente não tem consciência disso, né? Não é uma sentença, não é uma coisa, simplesmente é assim que acontece, fazer o quê, né? É, A gente, e eu também vejo, Ana, que às vezes nesses novos relacionamentos, as pessoas, elas têm um desejo de que a pessoa que chega seja uma folha em branco, né? É como se desrespeitasse também a história do que aquela pessoa passou. Muitas vezes vem o ciúme, vem essa dependência emocional muito grande que a gente vê hoje em dia, né, acontecendo muito.
e a pessoa não consegue entender ou respeitar o passado. É claro que não é preciso ficar falando sobre momentos, situações, vivências, mas é necessário respeitar o passado do outro, né? Exatamente. Tem uma passagem do Hellinger em que ele tratou uma situação assim, aonde era a segunda esposa que teve esse relacionamento com esse homem que já tinha um casamento anterior e ela sentia muito ciúme. E então, como sugestão, ele falou para ela olhar esse ciúme como uma forma. Eu vejo a fidelidade, eu vejo a lealdade que você tem pela tua primeira esposa e eu honro isso. Eu vejo o amor, a lealdade que você tem por ela e eu honro isso. Então, nossa, meu Deus, como assim, né? Mas sim, é importante reconhecer, é muito importante. Se eu escolhi viver com essa pessoa, porque ninguém é obrigado, né? Mas se eu quero, se eu sinto amor por essa pessoa e eu quero me relacionar com ela, eu tenho que saber que ela tem uma história. Assim como eu tenho uma história, ela também tem a dela. E eu tenho que saber em que lugar que eu estou nessa história, que lugar que eu quero ocupar. Eu quero ficar disputando o lugar da primeira esposa? Se eu sou a segunda, eu vou pagar um preço por isso, bem alto. Talvez o fracasso do relacionamento, né? Porque não é possível. Ela tem o lugar dela e eu tenho o meu. Quando eu respeito isso, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo. E assim a gente vê também aquelas ações que começam quando uma pessoa desse casal começa um novo relacionamento, então aquele parceiro anterior vem e entra com uma ação para aumentar os alimentos, ou para regulamentar uma visita, ou alguma coisa assim. E quando a gente faz esse movimento nesses processos de simplesmente reconhecer que ele é o primeiro, que ela é a primeira, que esse segundo é o segundo e vai respeitar e vai saber que tem toda essa história, o sistema se acalma. É incrível, assim. Às vezes, pequenos movimentos, exercícios já resolve bastante isso. É incrível porque às vezes o simples fato de falar para as pessoas sobre isso já vai dando uma paz interior, né? Porque a Sim, gente não aprende isso, né? Nós temos a tendência a muitas vezes repetir os padrões da nossa família, né? A fazer, exato. muitas vezes, a seguir a mesma história, a atrair relacionamentos muito semelhantes. E aí, quando a gente se dá conta, né, que nós podemos fazer diferente, a gente vai aprendendo. E aí sim, alguma coisa dentro de nós, de cada um de nós muda, e a gente se permite ir para o melhor, vivenciar uma vida melhor, ser mais feliz, talvez, né? E Exato. aí tem uma. Quando a gente fala em relacionamentos, eu sempre lembro que o próprio Yuli sempre diz, né? As pessoas às vezes questionam: ah, eu tenho o dedo podre para encontrar um bom companheiro, uma boa companheira, e aí eu entro num relacionamento, não deu certo, e aí eu procuro outro, não deu certo, e assim por diante. Então, o que você tem para dizer, Ana Amélia, para as pessoas que vivem isso na sua vida? Façam constelação familiar urgente. Sim, sim. Tem uma frase que eu gosto muito e que para mim, quando eu começo a falar de relacionamento, é essa frase que eu abro sempre. Os relacionamentos, eles podem durar uma vida inteira. Eles podem durar anos, meses ou só um instante. E às vezes, desse instante pode nascer um filho. E foi um relacionamento que teve, às vezes breve, às vezes longo, às vezes porque não existe uma regra, né? A gente tem uma criação cultural que é o casamento e que é importante, mas o nosso parceiro, o homem que chega na minha vida, a mulher que chega na vida de um homem, ela vem para ensinar algo, ele vem para nos mostrar algo, para nos fazer integrar algo, para sempre nos fazer a crescer com algo. Então, o que ele está sempre a nosso serviço, assim como eu estou a serviço dele, ele está a meu serviço, né? E aí é importante que eu viva isso dessa forma intensa, aprendendo tudo que vem para mim dessa relação, para que eu possa crescer e para que eu possa, quando chegar ao fim,
né, dessa relação eu possa realmente me despedir. Lá no último estágio do processo, que é o agradecimento, desse processo de integrar, por exemplo, um relacionamento difícil, né, ou um relacionamento que terminou. Quando termina, nunca é um momento feliz, é um momento de perda, é um momento de luto, e isso precisa ser sentido, né? Às vezes, o substituto do sentir o luto pelo fim do relacionamento é a briga. Então, eu fico brigando, eu fico dizendo, não, mas ele realmente não prestava, porque ele era isso, ele era aquilo, era isso, era aquilo, ela não valia nada, e a família dela, isso, aquilo. Por que que eu fico nessa energia? Porque eu não quero dizer, sim, eu amei, sim, eu me apaixonei, e sim, está doendo porque eu tinha sonhos, eu tinha expectativas, e é uma dor muito forte. O Bert diz, e a gente sabe, né? É uma dor fortíssima, só que ela não dura muito tempo se eu me permito sentir. Agora, se eu fico lutando, ou eu fico em vitimismo também, que também tu não está sentindo aquilo, né? Existem os sentimentos secundários, que às vezes impedem a pessoa de sentir aquilo que realmente é para ser sentido, né? E a constelação familiar, ela ajuda a identificar, constelação sistêmica, o que que está por trás e o que realmente precisa ser sentido e integrado dentro de nós, na nossa biografia ou da nossa ancestralidade, para que aquela situação cesse, para que a gente pare de achar um dedo podre atrás do outro, né? Porque o que que nós precisamos olhar com esses relacionamentos difíceis que vêm um atrás do outro na nossa vida, né? Alguma coisa a gente está se recusando a olhar. Se vem sempre uma pessoa parecida com a outra, uma pessoa parecida com a outra, é porque elas têm algo para nos dizer, a gente não está conseguindo escutar, a gente não está conseguindo ver, né? E, e muito interessante isso, né? E também eu vejo que muitas pessoas acabam se sentindo culpadas com o fim de um relacionamento. Não só na questão do vitimismo, né? Muitas vezes entram nessa postura de vítima, mas também de se autoculpar por não ter conseguido dar conta, né? E aí muitas vezes carregam um peso muito grande por esse relacionamento não ter dado certo. Acham que a única responsabilidade, a gente não fala na constelação em culpa, né? Nós falamos em responsabilidade, mas as pessoas ainda falam em culpa. Então, elas acabam tomando a responsabilidade sobre tudo para si e muitas vezes acabam se sentindo não merecedoras de melhores relacionamentos também, né? Sim, sim, tem isso também. Mas veja bem, né? Quando a gente coloca isso numa representação. Então, aqui eu não tô com os bonequinhos, mas eu pego um bonequinho e coloco aqui, né? Ah, eu tenho a culpa por todo esse relacionamento ter dado certo ou ter dado errado, ou a responsabilidade. Se eu sou tão bom assim, eu me relacionei com quem, sabe? Essa pessoa, ela fez o quê? Ela não fez nada? Eu não permiti que ela não fizesse nada, porque então eu que cuidei de tudo. Então, quando eu digo assim, metade eu, metade o outro, isso já é um equilíbrio, um reequilíbrio. Eu me vejo ao outro como igual. Sim, o outro também tinha expectativas, né? O outro também tinha sonhos, eu também não conseguia atender. E eu também, na verdade, essa pessoa, às vezes, que ela se acha tão responsável por tudo, ela não consegue nem sentir o que que ela realmente quer, né? Porque ela está tão focada no que o outro espera dela, que ela não consegue nem saber o que que será que eu estava esperando. O que que eram as minhas necessidades? Quais eram as minhas necessidades? Que também não foram atendidas ou que talvez eu nem entrei em contato com elas, né? Então tem tudo isso, porque aí a gente vai distribuindo esses 50% para cada um que a gente sabe que ele existe, né? Com certeza, em todas as relações. E aí a gente entra na questão da identidade, que o Yuli também muito trabalha, né? Uhum. A identidade é esse entrar em contato contigo mesmo e ver assim, tá, mas afinal, que tipo de pessoa eu realmente quero para minha vida? Que tipo de pessoa eu quero? Que tipo de pessoa que eu atraio? Como que eu faço isso acontecer realmente, né? Então, isso passa por um processo de autoconhecimento, com certeza, não tem como escapar. Tem uma frase que o Yuli fala que todos que estão aqui assistindo poderiam pensar.
ele pergunta assim, qual é a frase que representa a sua vida? Ou o que é com o que você está identificado? Qual é a frase que te identifica? E a gente não é acostumado a pensar sobre isso. Nós não pensamos. Nós vamos vivendo o nosso dia, né, cheio de metas, cheio de objetivos, de sonhos, desejos. E a gente vai indo, mas nós não paramos para olhar para os nossos sentimentos, para o que eu sou realmente. Esse é um processo de autoconhecimento. E aí, quando a gente começa a pensar, bom, que frase me identificaria? O que eu sou? Ele pergunta, o que eu sou? E aí eu tenho que responder essa pergunta, o que eu sou? E aí sim, isso nos faz pensar, né? E a partir disso, nós nos conectamos com algo maior. E aí sim a gente vai conseguir identificar como que estão as nossas relações, o que eu realmente estou buscando nas minhas relações familiares, nos meus relacionamentos amorosos, na relação no meu trabalho, nas minhas amizades. Então, tem que sim haver esse processo do autoconhecimento. E aí, o que nós queremos dizer com o direito sistêmico, né? A gente quer dizer exatamente isso, para que nós possamos auxiliar as pessoas também, dependendo do trabalho que você desempenha, qualquer função que você desempenha, nós sempre estamos a serviço, né? Sim. Mas para que nós possamos, então, nos conectar com essa nossa função, nós precisamos olhar para dentro, saber o que nós somos, como que nós funcionamos. É um processo de autoconhecimento que é tão importante hoje no direito. O direito ele não é mais visto apenas como uma aplicação de leis. Hoje o direito ele está se abrindo para esse olhar mais humanizado, para o sentir, né? Eu falo muito em sentir porque eu acredito que a gente precisa sim ter consciência. A constelação, né? Ela traz a consciência e o entender o que está por trás. E eu sempre digo, o inconsciente é como se fosse uma escuridão. Então, com a consciência, a gente vai acendendo algumas luzes, né? Para tomando essa consciência, mas também é necessário sentir. Se eu só ficar no racional e eu não sentir a emoção, talvez as coisas não vão mudar na minha vida. Não. Então é um conjunto, né? É o entender, é o sentir, e aí levando isso, vivenciando isso na minha vida, aí sim eu consigo auxiliar as outras pessoas. Sim, exatamente. Eu consigo agir de acordo com isso, né? Perfeito. E assim como um outro exemplo também que eu sempre trago, assim como hoje a gente tem esse celular que a gente consegue conversar, fazer essa live, que é algo inimaginável, por exemplo, para os nossos avós, com certeza. Assim a gente tem também o direito sistêmico, que é o quê? Uma tecnologia social para a resolução de conflitos. Então, assim como as tecnologias digitais evoluíram, assim como as máquinas evoluíram, assim como tudo evolui, também os seres humanos são objeto de estudo e as relações humanas. E o direito sistêmico é uma tecnologia social que ajuda a gente a lidar com os nossos conflitos, né? E hoje o advogado mais procurado é esse, por exemplo, em tempos, né, de pandemia, Grace, onde o fórum está fechado, prazos suspensos, e chega o cliente com a demanda dele. Se eu tenho esse recurso de fazer esse olhar, de fazer esse trabalho todo mais aprofundado, existem muito mais chances de eu conseguir, por exemplo, fazer um bom acordo, fazer um bom entendimento entre as partes e só formalizar esse acordo e levar para homologação, evitando todo o desgaste que é um processo, em questão de tempo, em questão de dinheiro, em questão de desgaste emocional que é gigantesco, às vezes as pessoas irem em audiências, né, que vão lá e não vão ser ouvidas com uma escuta empática, na grande maioria das vezes, isso está mudando aos poucos, né? Mas é um recurso, é uma ferramenta muito valiosa para o profissional de direito e para todos os profissionais, né, de forma geral. Exatamente. Para os gestores, né, das Sim. empresas, esse conhecimento sempre é muito válido. E para finalizar, eu também vejo que muitos profissionais do direito, eles já têm esse perfil, né, Ana? Sim. Eles já são assim, só que eles Aham. ainda não perceberam. Eles ainda não perceberam que são sistêmicos e que Sim. existem tantos recursos, né, que a gente pode aplicar dentro da prática no dia a dia, dentro do escritório, no atendimento, sem fazer constelação. O direito sistêmico não é necessariamente fazer constelação, mas sim essa postura,
é saber como fazer a abordagem, né, com o cliente. E existem ferramentas, exercícios tão simples que se a gente apresentar para o cliente, ele já passa a ter uma percepção totalmente diferente sobre aquele conflito. Então, o convite que fica para as pessoas que estão aqui assistindo é que venham conhecer cada vez mais isso, né? E aí, Exatamente. amiga, para finalizar, temos 4 minutos e eu quero que você fale um pouco do teu trabalho, de como tem sido a tua prática, como que você tem auxiliado as pessoas, como que você tem visto o direito sistêmico. Então, eu também sou servidora na Defensoria Pública, né? E, claro, agora devido a essas questões de pandemia e tudo mais, várias questões, nesse ano só foi possível realizar mais no início do ano. Mas do ano, metade do ano passado para o final, nós fizemos as oficinas de família, que são encontros onde a gente consegue explicar de uma forma racional essa questão, como tu disse, só uma conversa às vezes já ajuda, e ao final fazer alguns movimentos sistêmicos ou até mesmo constelação. E o resultado foi extremamente positivo, né? Nós tivemos situações assim de encontros de 20 pessoas, onde uma ou duas decidiram ainda entrar com a ação litigiosa, muitas das vezes porque a outra parte estava no outro estado, não era possível fazer o encontro, mas assim, os níveis de acordo, de entendimento são muito grandes. E eu tenho aplicado então isso no meu trabalho, e eu também trabalho muito em parceria com colegas advogados que não têm ainda essa ferramenta, auxiliando nesse sentido. Eu trabalho com a advogada Simara Sabino, né? Ela é da área previdenciária, mas também atende questões de família, sucessões, trabalhista, e aí a gente se complementa nesse sentido. Ela também é consteladora, formada em constelação, enfim, e a gente trabalha nessa parceria, né? Então, o que eu tenho visto é isso. E o mais importante é, assim, saber que nós somos feitos de histórias, né? E essas histórias, elas nos guiam através de crenças, muito mais do que a gente supõe, né? As nossas crenças, os nossos costumes, eles guiam a nossa vida. E isso que é a base, assim, a gente sabe quando chega um cliente com um assunto, isso está carregado de muitas outras histórias, né? A gente vai olhar para isso de uma forma bem especial, assim. Com É isso aí, respeito, com com amor, com respeito. humildade, né? Isso, É isso que sabendo que nós nós, enquanto precisamos. advogados, somos o último, né? Estamos no último lugar, estamos ali a serviço. E quero te É. agradecer muito, Grace. Foi uma alegria estar contigo aí nessa manhã, conversar contigo, que é sempre muito bom. E Grace, que, como eu sempre te digo, é uma pessoa que ela chega no nosso dia, ela ilumina, ela irradia uma luz e ela nos traz toda essa energia aí contagiante, super positiva. Ah, obrigada, Ana. Eu que agradeço a tua participação. É sempre bom poder conversar. E a nossa conversa hoje foi um papo entre amigas, né? É. Adorei trocar. Lembrando dos Sim. nossos momentos durante o curso, né? É, Sim. é muito bom poder te rever aqui e aprender cada vez mais e poder passar também essa mensagem para as pessoas que estão aqui e as pessoas que querem conhecer um pouco mais. Então, sim, agora a Sim. contagem regressiva, amiga, um beijo, tudo de bom, ótimo trabalho Beijo. e obrigada por todos que estão aqui. Um beijo, Obrigada, até a beijo. próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.